As lavouras de milho safrinha estão se desenvolvendo de forma positiva e a expectativa é de que o Paraná deve colher cerca de 14 milhões de toneladas do grão. Mas se no campo está tudo bem, fora dele a preocupação dos produtores é com o preço. Douglas tem 109 hectares de milho safrinha em sede Alvorada. Ele plantou no final de fevereiro e começo de março. O plantio foi tardio devido às questões climáticas e o atraso da colheita de soja. Mas a expectativa do agricultor é de uma boa produção. A produção esse ano, apesar de ter sido plantado um pouquinho tarde, né, devido à questão climática que veio de soja, então atraso de colheita e tudo mais, acabou ocorrendo aí o plantio do milho safrinha um pouquinho mais tarde. Isso com certeza vai afetar um pouco a produção, né? A tendência é que a produção caia um pouco se comparado ao ano passado, né? Mas a princípio eu acredito que a produção vai ser boa, né, apesar dos pesares. Não foi um ano que teve muito problema de pragas, por exemplo, de cigarrinha, que é uma praga que afetou bastante nos últimos anos, né? Então, parte de fungos, né, de bactérias, essas coisas não teve uma influência tão grande, deu para controlar pelo menos na nossa área. Então, a questão de produção acredito que vai ser considerável boa, né? Na região oeste do Paraná, foram plantados 750 mil hectares de milho segunda safra. 55% das lavouras estão na fase de frutificação, ou seja, de enchimento dos grãos. 45% na fase do florescimento e reprodução. Para o engenheiro agrônomo Jorge Geller, o potencial de produção é bom. Ele estima uma média de 100 sacas por hectare. O milho está com um bom potencial, aparentemente, né? Não faltaram chuvas, então ele está expressando um bom potencial inicial, né? Se estima assim, algo em torno de 100 sacas por hectare, né? Que vai dar por volta de 6 mil quilos por hectare, é a previsão inicial de alcance pelo agricultor. Um dos pontos mais levantados pelos produtores foi a questão de pragas, doenças, inclusive a cigarrinha. Mas a cigarrinha não foi tão temido, né? Quais são as principais pragas? De fato, o produtor de milho ele se antecipou, né? E baseado em anos anteriores, né? A cigarrinha foi o principal problema. É uma praga que transmite duas bactérias e um vírus e que causam danos severos na cultura do milho, né? Então o produtor, sabendo desse problema já indene na região, ele procurou cultivar primeiro híbridos de milho com tolerância, né? E depois também fez uso de inseticidas, né? Felizmente, então, a cigarrinha não foi tão problema. Todavia, os relatos aqui na oeste, né, mostram que uma outra praga foi problema, que foram os percevejos, né? Os percevejos sempre foram pequenos problemas na cultura do milho, né? E ocorreu mais esse ano percevejo que a cigarrinha. Mas o produtor também, acredito eu, tenha conduzido adequadamente, controlando essas pragas. Com relação a doenças, até o presente momento a gente tem notado a presença de manchas foliares, né? O HT, que é uma doença causada por um fungo, está presente praticamente em todas as lavouras, né? Mas também está sendo controlado pelo uso de fungicidas, né? O produtor está sabendo, percebeu esse problema e está controlando, né? Então a gente olhando mesmo esse nosso milho que está aqui no nosso lado, a gente vê, existem lesões em folhas, mas elas não são assim tão significativas, né? Tão alarmantes, né? Então provavelmente não causarão danos severos à produção. Se no campo está tudo bem, a grande preocupação dos agricultores é com o preço do milho. A saca fechou o mês de maio em R$ 48, 40% a menos do que em maio do ano passado, quando custava R$ 80. Para Edmar Gervásio, analista do Deral, a queda nos preços tem relação direta com a oferta do produto. Os preços de todas as commodities, né, ou da maioria das commodities, teve queda significativa nesse ano de 2023. Então, desde janeiro, nesse semestre praticamente, aí, né, a gente teve uma queda basicamente constante de todas as commodities em geral. Então, você teve queda de soja, queda de milho, queda de trigo, e isso em parte é um reflexo de uma oferta maior, né, principalmente da soja, do milho, que tem uma oferta brasileira e mundial, expectativa de uma produção mundial muito boa. Com essa oferta maior, você tem uma pressão dos preços. Por outro lado, você tem uma queda substancial dos custos de produção dessas culturas. Então, você teve um aumento significativo durante os últimos 2, 3 anos, que foi
basicamente em decorrência da pandemia, com o aumento dos fertilizantes, essencialmente, e agora esses fertilizantes e insumos em geral que são usados aí para as culturas agrícolas tiveram uma queda, não na mesma proporção, mas muito próximo. Então você teve uma queda significativa. E isso também reflete no preço final aí da comercialização. O milho hoje, por exemplo, é comercializado abaixo do preço mínimo nacional definido, aí, em torno de R$ 55 que é definido. Hoje ele é negociado no Paraná em torno de R$ 47 a saca de 60 quilos, que está abaixo desse referencial de custo que foi definido para essa safra. Na fazenda do Douglas, 100% dos grãos são para comercialização. Mas como o mercado está muito instável, o produtor pretende vender uma parte para pagar os custos e segurar o restante. O mercado está muito instável, né? Ele não está muito seguro. Então a gente tem algumas notícias que desde soja até milho que falam que é para os preços subirem novamente, já era para ter subido nesse último mês, não aconteceu. Na verdade ele deu uma estagnada essa semana, pelo menos a soja, né? O milho deu uma reagida pequena, mas deu. Mas a princípio, pelo que a gente lê, pelo que a gente está dentro do mercado, vender o que precisa para pagar os custos, os compromissos e tentar segurar para no futuro esses preços, né, retomarem a crescer, subir, porque realmente se a gente for vender tudo agora, a sobra se torna bem menor do que era o esperado. Olha aí, professor, é realmente um cenário em que o produtor vai ter que tomar decisões bastante importantes, né? Pois é, deve ficar atento ao mercado. São decisões do mercado, né?